Graças a Deus, aí estamos orando ao Senhor nessa manhã maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero compartilhar com você mais um texto, uma porção da palavra do Senhor, agora na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao versículo 10. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 2, do verso 1 ao versículo 10. Na sua casa, abra a sua Bíblia e medite nessa porção da palavra do Senhor, tão preciosa. Nós trouxemos algumas reflexões na carta aos Efésios para os amados irmãos. Sempre no culto também de doutrina e no domingo nós pregamos algumas vezes. No capítulo 2, Paulo nos traz a mensagem da salvação pela graça, a nossa condição espiritual antes da conversão e a obra da graça de Deus na vida do que crê em Jesus Cristo. O pequeno parágrafo do verso 1 ao verso 10 vai nos levar a entender a nossa própria experiência de como andávamos sem Cristo, do verso 1 ao verso 3, o que viemos a ser em Cristo Jesus, do versículo 4 ao versículo 6, e o propósito de Deus em realizar tão extraordinária obra, do verso 7 ao verso 10. Então vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Graças ao nosso Deus pela sua palavra. A primeira verdade que Paulo destaca: estávamos mortos, no verso 1 e verso 2, em nossos delitos e pecados. Mortos aqui no sentido de separado, apartado de Deus, morto espiritualmente, sem relacionamento com o céu, sem relacionamento com Deus Pai, apenas uma vida física e terrena, desprovida da vida do Espírito Santo, da vida de Cristo, da salvação. Delitos, mostrando nossas transgressões à lei do Senhor, mostrando uma vida de desobediência, de transgressão, um passo em falso, um desvio do caminho reto. Essa palavra delito aqui significa pecados, o não atingir o alvo,
o padrão divino estabelecido em sua lei. O homem sem Cristo está morto, alheio, distante da vida de Deus, separado de Deus por causa dos seus pecados e sem entendimento de Deus. A diferença entre um homem regenerado pela graça de Deus e uma mulher regenerada pela graça de Deus e um homem natural e uma mulher natural é exatamente a diferença entre uma pessoa viva e um cadáver. Assim explicou John Stott essa condição espiritual do homem. E ele vai aprofundando quando ele diz: estávamos escravizados. No verso 2, verso 3. O homem sem Cristo não tem vida para Deus, mas ele segue o príncipe da potestade do ar, no verso 2. Ele está morto para Deus, no entanto, vive na desobediência, pois o que motiva, o que atua no homem natural é o espírito que atua nos filhos da desobediência, no verso 2. E essa impulsão, esse impulso à desobediência desenfreada é justamente a influência do príncipe da potestade do ar, Satanás, que atua nos filhos da desobediência. 3 forças, podemos dizer assim. A palavra atuar no grego aqui dá a ideia de energio, quer dizer energia. O homem sem Cristo, a mulher sem Cristo, o homem natural, ele é influenciado, ele é tangido, atua nele 3 influências que podemos assim observar à luz de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Faz essa influência seguir o curso deste mundo. O curso deste mundo é a vida mundana, a vida paganizada, a vida à la carne, à la prazeres mundano. O mundo vai criando seu sistema, suas religiões, suas crendices, seus modismos, suas ideologias. O mundo vai regendo, vai influenciando, vai fascinando a vida daqueles que não estão com Jesus Cristo, centrados em Jesus Cristo. Por isso diz: fazia-nos seguir o curso deste mundo. Fazemos parte do sistema que Satanás propunha para nós. Era cada um de nós influenciados pelo curso deste mundo, conformados com este mundo, com seu sistema de valores alienados de Deus. Às vezes esquecemos a nossa comunhão com Cristo e queremos voltar para o curso deste mundo, contrariando as advertências da palavra de Deus. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, nos diz o apóstolo João, capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 15. O crente em Jesus, a igreja de Jesus, deve manter-se vigilante para não ser mais tangida, influenciada, impelida pelo curso deste mundo. A segunda influência que o homem natural sofre, torna-se filho da desobediência. No verso 2 também está ali, e verso 3, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e por consequência nos tornávamos e éramos também filhos da ira, no verso 3. Aqui a palavra ar, potestade do ar, poderes, potestade a poderes,
E a palavra ar, aqui traduzida por atmosfera nebulosa, indica as trevas que o diabo joga no entendimento, nos olhos do homem, para que sobre ele não resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Essa potestade do ar é uma nuvem nebulosa, dando a ideia de cegueira espiritual, que encobre a visão do homem, para que ele não entenda, não compreenda, não receba a pureza do evangelho de Cristo. É essa a ideia do texto. Como consequência, a ideia principal é a desobediência, que marca um comportamento revoltado contra Deus. Um comportamento, uma atitude questionadora, crítica, acusadora contra o próprio ser de Deus, que é justamente o caráter do diabo, o nosso inimigo. Ele é crítico, acusador, caluniador contra o próprio ser de Deus. Fazia a nossa carne se inclinar para o pecado. Todos os homens e mulheres não regenerados estão à mercê das suas paixões carnais. Éramos então controlados por impulsos irracionais. Olha o exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Aquele racismo, aquele preconceito. Não estou citando lá, mas com todo mundo acontece. É o impulso irracional que leva o homem a odiar o seu próximo, sem razão, sem motivo. Aliás, o homem sem Deus, ele cria motivos para odiar. Ele cria motivos para se afastar, para hostilizar, para se isolar, se afastar, evitar qualquer união, qualquer comunhão com o seu semelhante, com o seu próximo. Pois só pode amar ao próximo como a si mesmo quem está submisso a Jesus Cristo, quem está em uma nova vida com Deus, quem está redimido pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Deus é amor. Não podemos ter amor se não tivermos o Deus que é amor em nossas vidas. Continuando, estávamos condenados. No verso 3, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa expressão demonstra que tanto os judeus como os gentios são merecedores da ira de Deus e por fim experimentarão esta ira, esse juízo de Deus, caso não se convertam, caso não sejam alcançados, transformados pela graça de Deus, caso não se voltem para Deus em profundo arrependimento. Somos por natureza passivos do justo juízo de Deus, da ira de Deus. Nós observamos agora que éramos filhos da ira por natureza, no verso 3. Por natureza, porque já nascemos pecadores, já nascemos caídos, já nascemos mortos espiritualmente e precisamos de vida, precisamos de regeneração, necessitamos ser ressuscitados pelo poder de Deus. E é agora o verso 4, 7 vai mostrar essa obra. A condição miserável do homem foi descrita e agora a obra da graça de Deus, o que Deus tem, o que Deus pode e o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Mas Deus, observe, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo. Paulo começa a falar para crentes, para a igreja de Éfeso. Ele começa a falar o que a obra da graça fez na vida do crente que crê em Jesus Cristo para a sua salvação.
Lembrando que quando nós usamos o termo o crente, nós não estamos se referindo apenas à pessoa que crê que Deus existe, nós estamos referindo àquela pessoa que entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, crendo plenamente no sangue de Cristo para a sua salvação e para o perdão dos seus pecados. Éramos escravos, mas Deus nos colocou na posição de livres. Éramos filhos da ira, desobedientes por natureza, mas Deus usou de misericórdia para conosco. Acompanhe esse esboço simples e abrangente de Efésios capítulo 2, dos versos 4 a 7. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 5. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Versículo 6. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 6. Que transformação que só a graça de Deus opera em nossas vidas. Veja a sequência. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, depois juntamente com Cristo nos ressuscitou e ainda nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Em outras palavras, temos aqui um despertamento espiritual, uma ressurreição espiritual e uma exaltação espiritual. Realmente, os que compartilham da união com Cristo, os que são crentes em Jesus Cristo, compartilham da ressurreição, da ascensão e da exaltação espiritual com Cristo. John Stott, comentando estes versículos. No versículo 4, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pela suprema riqueza da sua graça, no versículo 7, e em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ele diz ainda que Deus fez esta obra de regeneração, Deus nos deu vida, Deus nos ressuscitou, Deus nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo, porque Ele é um Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, pela suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Está mostrando que a obra da salvação é uma obra da compaixão divina, é uma obra da misericórdia de Deus, é uma obra do amor e da graça, da generosidade de Deus. Porque observe o texto sagrado, no capítulo 2 de Efésios, no versículo de número 8 e 9, a graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, que não é um mérito pessoal, não vem de vós, quer dizer, isso não é uma conquista, isso não é um merecimento de vocês, Paulo está dizendo assim, é dom, não de obras, não é algo por esforço, por empenho, por ser melhor que alguém, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar de ter sido perdoado, salvo pela graça de Deus. E a glória é toda de Deus. Foi o amor, a misericórdia, a graça de Deus que lhe alcançou. Você só pode dar glórias a Deus e agradecer e ser grato, para que ninguém se glorie, pois criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Paulo aqui coloca as boas obras no seu devido lugar. As boas obras não como causa da salvação,
mas como resultado, como fruto da salvação em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. A ideia aqui da palavra feitura traz uma ideia de uma obra de um artista, né? De um grande, de um especialista fazendo a sua obra de arte, como um escultor fazendo a sua escultura, como um pintor trabalhando no seu quadro, o artista no exercício da arte. Paulo diz aqui que somos feitura, é como o compositor que está escrevendo, compondo os seus versos, o seu poema. É a palavra que é empregada nesse sentido, feitura, mostrando como uma obra de arte, como uma feitura, algo feito por um especialista, né? Como fruto da mente de um artista que compõe, que cria, que dá vida, que dá forma, que dá cores a uma arte. A obra da salvação é obra da perfeição de Deus, pois só Ele pode tornar o escravo, o pecador, o homem cego, morto espiritualmente. Só se Deus pode dar vida, libertá-lo, regenerá-lo, lhe levantar da sarjeta do pecado, da sepultura da cova do pecado, ressuscitar. Só Deus pode fazer esta obra, essa transformação, essa mudança. Só Deus pode regenerar esse coração. Só Deus pode mudar a maneira de ver, a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de sentir. Só Deus. É uma obra não humana, uma obra toda divina, é milagre, é obra da graça de Deus, do amor, da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus, pela sua infinita bondade, Ele trabalhe graciosamente no seu coração, no seu ser, que você seja feitura de Deus nesta manhã, neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois somos feitura dele, quer dizer, nós fomos trabalhados e estamos sendo trabalhados pelas mãos do Senhor. Há no livro do profeta Jeremias aquela linda parábola, quando Deus quer falar com Israel, no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Deus manda o profeta Jeremias descer à casa do oleiro, e ele vê um homem trabalhando com as suas mãos, fazendo vasos, né? Está lá o artesão trabalhando na sua oficina, e diz o texto de Jeremias capítulo 18, que Deus manda Jeremias observar o trabalho daquele homem, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E aí Jeremias vê quando o vaso que o homem trabalhava cai e se espedaça. Mas como ele era o artista, o escultor, o hábil, né, com as mãos, ele, perito na sua obra, ele pega aquele vaso que quebra e se espedaça, que desmanchou, não teve problema nenhum, ele contorna, dá novas formas, trabalha novamente e faz um novo vaso. Do modelo que ele quis, do tamanho que ele quis, da forma que ele quis, ele embeleza e dá contornos e faz uma nova obra. E assim o Espírito Santo falou com Jeremias: assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós, Israel, nas minhas mãos, diz o Senhor. Que bênção, irmãos! A minha vida e a sua está nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Pode ter saído muitas coisas erradas, podemos ter feito muitas coisas erradas, tomamos muitas decisões impensadas, nós podemos ter estragado as nossas vidas, até hoje, até esse momento. Talvez
tenhamos sido um fracasso em muitas áreas da nossa vida, mas eu quero lhe dizer que o Senhor, Todo-Poderoso, Soberano, tem o poder de tornar sua vida vaso novo, meu irmão, minha irmã, vaso novo, meu irmão. Ele pode lhe dar vida nova. Ele tem poder de consertar, aplanar seus caminhos, endireitar suas veredas, contornar e organizar todo o teu universo. Creia no Senhor, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus todo onipotente, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele nos cria para boas obras. Somos salvos não pelas obras, mas para as boas obras, para a glória de Deus, para o louvor do nome dele. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora você vai ser criado novamente por Deus para uma vida nova, para as boas obras, para a vitória, para ser bênção, para andar em caminhos retos, para andar em santidade, em novidade de vida, para andar glorificando a Deus com a tua vida, com as tuas obras, com a tua palavra. Feitura, obra de arte do próprio Deus, obra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus. E eu quero concluir avançando para o versículo 7. Paulo também faz um ensaio. Por que Deus terá feito tudo isto? Pelo crente em Jesus Cristo. No verso 2, por causa do seu grande amor. Mas também conforme seus propósitos eternos. Por causa dos seus propósitos eternos. No versículo 7, para manifestar a riqueza da sua graça, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por meio do salvo, do redimido, Deus manifesta toda a riqueza da sua graça. No verso 7. Deus quer demonstrar por meio da sua igreja a riqueza da glória, da herança em Jesus Cristo. No capítulo 1 de Efésios, verso 18. A riqueza da sua misericórdia, no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus quer manifestar a riqueza da sua misericórdia. E para mostrar a origem da salvação, verso 8 e verso 9, como já destacamos, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas pela graça de Jesus Cristo. A salvação não é um tipo de negócio com Jesus, visto que estávamos mortos, no verso 1, e o morto não tem nada a oferecer. A própria fé salvadora, no versículo 8, é um dom de Deus. É o próprio Deus que cria, que gera a fé para a salvação. Essa fé genuína, essa fé em Jesus Cristo para a salvação, é dom de Deus também. Também é dom de Deus. A própria fé é um dom de Deus. Ninguém pode realizar a sua própria salvação. Ninguém pode operar, realizar, construir a sua própria salvação. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Visto que, se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos debaixo da condenação do pecado. No versículo 10, que fomos salvos para as boas obras. Paulo, no entanto, antes de terminar o parágrafo, lembrou aos Efésios que ainda que eles não fossem salvos pelas obras, precisavam praticá-las e vivê-las.
Se somos feituras de Deus, que veio em nossa direção com amor e misericórdia, então devemos imitá-lo nesses sentimentos e atitudes. Não somos salvos por causa das boas obras, mas sim somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, preparadas por Deus para que andássemos nelas. Uma boa maneira de concluir essa reflexão, esse parágrafo, é afirmar, se resume nessas palavras: Deus e graça. O que éramos, o que Deus em sua graça fez por nós. A história da nossa salvação é uma história da graça de Deus. É uma história da iniciativa de Deus em buscar, procurar o homem perdido para salvá-lo. Exatamente como aconteceu na queda, quando Adão pecou. Após a desobediência do homem, o Criador foi atrás dele. Afinal, se Deus deixasse para o homem, Adão, até hoje, este homem estaria dizendo ao Senhor: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Gênesis capítulo 3, verso 10. Foi o próprio Deus que busca Adão. Adão, Adão, onde estás? Quando Adão responde. Hoje o próprio Deus de amor e de graça toma iniciativa e nos chama e nos convida para sair da nossa morte espiritual, da nossa cegueira espiritual, das nossas trevas e vermos para a luz. E a luz é Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o convite de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Deus lhe ajude, Deus lhe abençoe, que você confie nesse Deus todo-poderoso, que você coloque sua vida nas mãos de Cristo, que você reconheça que nada pode fazer para se salvar. Tudo que você pode fazer é se deixar, é se lançar, é crer, entregando sua vida nas mãos do Salvador e deixar a obra da salvação com Ele. Pois é graça, é misericórdia, é favor imerecido. Venha a Cristo neste dia, nesta manhã. Eu deixo esse convite. Convide seus familiares, seus amigos, para crer em Jesus Cristo, para entregar suas vidas a Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Venha para Cristo. Deixa Ele fazer a obra da graça salvadora na sua vida. Pois tudo que você, nesta manhã, neste dia, precisa e necessita, é Cristo Jesus, suficientemente, abundantemente poderoso para operar na sua vida, para suprir a sua necessidade, para cuidar da sua vida, para perdoar seus pecados, para libertar, para lhe tirar da condição natural de escravo do pecado que todos nós somos. Jesus Cristo disse: todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Em João capítulo 8, versículos número 30, 31, 32, 33, Jesus pregando, ele disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas o verso 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meditamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Lhe convido para as 18 horas estar online conosco novamente,
para um santo culto de oração, de adoração e de pregação da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, tenha um excelente dia, fique na paz do Senhor. Vamos orar agradecidos a Deus. Senhor, te louvamos e te agradecemos. Não merecemos e nada podemos fazer para a nossa salvação. Só a tua graça, só o teu amor, só a tua misericórdia que nos alcança e nos salva e nos tira de todo o caminho das trevas e nos coloca no caminho da luz, no caminho da verdade, da vida, que é o teu Filho Jesus. Nessa manhã te agradecemos pelo entendimento que o teu Espírito Santo nos concede da tua palavra. E pedimos também que o teu Espírito Santo coloque o entendimento da tua palavra no coração de todos que estão acompanhando essa transmissão. Que a glória do Evangelho, a luz de Cristo brilhe poderosamente dentro desta casa, no seio desta família. Nos dê um dia de paz, nos abençoe, cobre-nos com as tuas mãos e abençoe e ajuda-nos a nos voltar totalmente para o nosso Deus. Nós te agradecemos por este dia e nós invocamos a tua bênção e a tua misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe. Tenha um excelente dia na santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.